Há aproximadamente pouco mais de um ano atrás, nós elegemos um novo prefeito em Primavera do Leste e renovamos em quase 80% toda a Câmara Municipal. Estamos nas vésperas do Natal, no encerramento do ano legislativo, e o jornal L News vem até a Câmara Municipal conversar com o presidente Marco Aurélio Salles, eleito lá em janeiro do ano passado, dezembro do ano passado, tomou posse logo após e os trabalhos efetivos começaram em fevereiro. Marco Aurélio, tudo bem? Prazer mais uma vez, sua entrevista ao jornal L News. Novamente, muito obrigado, Eli, pelo seu trabalho, pelo seu carinho com a população. A porta da Câmara está aberta para você e para o seu jornal e para toda a equipe. Muito obrigado. Vamos começar falando de forma genérica, mas não se preocupe que eu vou fazer umas perguntinhas já. Como é que você avalia esse primeiro ano da gestão, você como presidente, correto? A sua eleição e o mandato nesse primeiro ano. Lembrando que tem mais um ano de mandato pela frente como presidente. Nós temos mais um ano de mandato. Eu, primeiramente, agradecer aos meus pares, aos 15 vereadores aqui trabalhando incansavelmente. Avalio de uma forma muito positiva, até falei em tribunas 2 semanas atrás, mais ou menos. Passamos já de mais de 1.000 indicações, passamos mais de 160 projetos de leis só dos vereadores, não estamos contando os projetos oriundos do Executivo. Então, a Câmara Municipal, esses 15 vereadores, têm feito um trabalho diferenciado no município de Primavera do Leste. A gente tem falado muito de destaque da independência, porque os poderes têm que ser independentes, obviamente, por questões de nomenclatura do próprio cargo, né? Mas essa independência está dando uma legalidade, uma formalização muito boa, um respeito para a população, que é isso que nós estamos buscando ali. Estamos buscando transparência, estamos buscando um trabalho efetivo, ouvir mais a população. A gente sabe que nós temos N erros, defeitos, a gente não consegue atender a todos, ou a gente não consegue também saturar aquelas questões que eles precisam resolver de imediato. Mas a gente está trabalhando, isso é importante. A Câmara Municipal entrou em obra. Eu peguei a gestão da presidência, já vinha com o orçamento do ano passado programado a obra. A obra tem série de pontos importantes que nós precisamos atenuar, por exemplo, acessibilidade para pessoas com limite de físico, então acessibilidade ao nosso plenário principalmente. Tinha algumas demandas exclusivas, por exemplo, a Câmara não tinha a parte do bombeiro estrutural, hidrante, entre outras, uma estrutura que qualquer empresa hoje que abrir no município precisa legalizar. Então, nós estamos legalizando toda essa parte de hidrante, parte de bombeiro, parte de acessibilidade. E também já aproveitamos, já reformamos na questão de parte elétrica, que já estava condenada há um tempo. Então, assim, primeiramente agradecer aos meus antecessores, os presidentes que passaram, por ter feito um trabalho excepcional. O meu último antecessor, que foi o Vado, fez o anexo, que para mim foi uma obra fantástica, uma das obras mais bonitas de Primavera do Leste, e aí nos dá a oportunidade de trabalhar exclusivamente para essa parte da frente, que é os gabinetes e o plenário do nosso município de Primavera do Leste. Você falou no trabalho dos vereadores ao longo do ano e citou aí em torno de 1.000 indicações. Indicação, Marco Aurélio, é um pedido de por favor. Exato. Formalizado. Formalizado, né? Por favor, faça isso. E o prefeito faz se quiser ou não. Exato. Então a pergunta é, dessas quase 1.000 indicações, quantos efetivamente se transformaram em ação que trouxeram benefícios para o município? Tem muita indicação também ali que não é uma indicação a curto prazo. Então a gente vê indicações curto, médio e longo prazo. As do curto prazo, obviamente depende do tempo. Agora, por exemplo, nós estamos em época de chuva, então provavelmente vai começar a ter indicações para arrumar um buraco, entre outras coisas. Então, depende muito dessa questão do tempo, né? Eu fiz muitas indicações ao longo do mandato. Então, por exemplo, eu fiz indicações para o aeroporto, que é uma obra que nós já estamos para startar a qualquer momento, a ampliação da pista. Então, fiz indicações também agora para aquisição de rádio, porque a parte administrativa do aeroporto não tem o rádio para comunicar com os hangares. Então, eu particularmente tenho feito indicações que durante os 4 anos o Poder Executivo pode vir a trabalhar. Mas a gente tem que pegar casa a casa. Tem vereadores que já gostam do imediatismo, preciso para hoje, então faz indicação para hoje. Então a gente precisa avaliar a questão do tempo e o tempo que o
o vereador espera que o executivo responda. Correto. Dentre os projetos, e aí sim é uma ação mais efetiva, qual o índice de comprometimento do executivo com os projetos oriundos da Câmara, não aqueles que o executivo manda para a Câmara? Os projetos da Câmara que foram aceitos e implementados pelo Poder Executivo. Eu vou te dar um exemplo do meu. Eu fiz um projeto de lei que era para arrumar essa questão dos fios do município, esses fios soltos. Então, foi um projeto oriundo meu e da vereadora Carla. O Executivo sancionou e, na própria lei, em torno de 60 a 90 dias do dia que ele sancionou a lei, ele poderia começar a trabalhar oriundo em cima da lei. Então, assim, eu já vi que, a partir do momento que passou esses dias, eu já comecei a perceber que o Executivo está trabalhando em cima da lei. Então, obviamente que nós, vereadores, além da lei aprovada, nós também temos que cobrar, e não só cobrar em tribuna, mas também ligar para o secretário, ligar para os servidores. Mas eu tenho visto, no bom sentido, obviamente, que as leis estão sendo respeitadas, estão sendo implementadas de acordo com o tempo, né? Se daqui a 90 dias vai começar, a gente não pode também ficar questionando, antecipar um serviço feito pela prefeitura, sendo que ela pediu pelo menos uns 90 a 120 dias para começar. Se você está gostando dessa entrevista, desse bate-papo, de conhecer e saber das coisas que estão acontecendo, não se esqueça de deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar o nosso vídeo, porque assim a gente vai mais longe. Antes de começar todas as reformas que a Câmara está passando, você citou a construção do anexo, e agora você faz uma grande obra, que é a reforma de gabinetes, do teto, dos famosos balão azul que tem aí em cima da Câmara Municipal. Só que antes de fazer tudo isso, Marcelo, teve um aumento expressivo no número de comissionados dentro da Câmara Municipal. Era necessário isso? Era necessário, a gente estava com algumas pendências em alguns setores que a gente estava sobrecarregando um ou outro servidor. Então, em conjunto com os vereadores, fizemos mini reforma administrativa. Porque a Câmara Municipal, diferentemente do Executivo, o limite prudencial, que é aquele porcentagem do 1/10 que eu posso gastar com o salário, na Câmara Municipal é 70%. No Executivo é 50%. Então, por que eu falo mini? Porque eu não usei o limite máximo. Eu fiz realmente com um estudo com a minha equipe técnica, mais ou menos o que eu imaginava. Hoje eu trabalho com 57% do limite prudencial da Câmara. Eu poderia ir até 70%? Poderia. Vou fazer? Não vou fazer. Porque, ao meu ver, com a equipe técnica, nós estamos satisfeitos com a equipe que nós temos hoje, depois dessa mini reforma. Por isso que eu falo mini, porque poderia ser uma reforma mais ampla, poderia ter aumentado muito cargo, mas não era ao meu ver, junto com a minha equipe, a gente não achou necessário. Mas precisava ser comissionado? A gente tem uma proposta também de fazer um concurso público, né? Então, ficou alguns cargos que era para ser criado, eu não criei, já pensando no concurso público. Por exemplo, um cargo que está no nossa mira, o RH. A gente abrir um concurso público para o coordenador do RH. Você só conseguiu fazer essa mudança, essa ampliação, essa mini reforma, porque a Câmara recebeu talvez o maior aumento de dotação da história da Câmara Municipal. Isso. Né? Passamos de 1,5 para 2.300 e alguma coisa, quase 2.400. Se não me engano, era 21 milhões ou 16 milhões ano passado, esse ano foi para 28 milhões. 28, e para o ano que vem, 31, pelo que está no orçamento. Era 36, aí eu acredito que por uma queda na arrecadação veio para 31 milhões. Em cima disso, vocês acabaram de aprovar, me corrija se eu estiver errado, a LOA para 2026, a Lei Orçamentária Anual. Essa Lei Orçamentária Anual, ela salta de uma arrecadação bruta do município de Primavera, de 640 mil para uma arrecadação de 999 milhões. Perdão, não é 640 mil, é 640 milhões. Para 999 milhões. Qual o embasamento que foi apresentado na LOA que justifica um salto tão grande no orçamento de Primavera do Leste que levou a Câmara a aprovar essa LOA sem, inclusive, nenhuma emenda?
a gente combinou com o executivo, principalmente com a LAB com caráter de urgência, para que a gente passasse, assim, mais tranquilo a LOA. O executivo também colocou nessa questão da arrecadação da LOA, os 999 milhões também, eles colocaram também as arrecadações externas, que era aquela arrecadação indireta e direta. Na verdade, a arrecadação estava prevista 802 milhões esse ano. Então, não foi dos 640, foi em cima de 802 milhões, que agora veio para 999 milhões. Mas, pensando nesse dinheiro, que eu acredito que o Executivo está esperando, de vir no governo do Estado e federal, orçamento direto e indireto. Tanto que o do 10º da Câmara é em cima de até 7% da arrecadação do Executivo. Sim. E hoje a gente recebe em torno de 5,8. A gente não mexeu nessa questão do orçamento porque a gente não sabe o que realmente vai arrecadar. A gente está passando por um cenário econômico nacional complicado. Então a gente tem visto uma grande preocupação dessa questão da queda da arrecadação, que é um momento hoje muito tenso para a gente. A gente espera que a gente melhore, mas também nós temos um outro cenário. Nós estamos entrando na nova reforma administrativa do governo federal. E aí o ICMS passa a se chamar IBS. Então nós precisamos, o executivo, quanto mais ele arrecadar no ano que vem, é o que vai definir o porcentagem que o governo federal transfere para a Primavera do Leste. Inclusive entra no ISS-QN também, né? Que está na mão do governo agora. Tem algumas, por exemplo, eu tive um projeto de lei que eu tirei de pauta, que eram uns 2 quinais, que era para reduzir pelo menos 50% para incentivo em um certo setor específico do município. A gente pediu só para as seguradas, só para pelo menos o primeiro trimestre, para ver como que vai estar a arrecadação baseado nesse ano que passou. Já vou falar no passado, que é esse ano agora. Então, ano que vem a gente vai avaliar esse primeiro trimestre para ver como que se vai caminhar igual ou diferente. Se subir muito, combinado com o executivo, que eu vou pautar o projeto de lei para reduzir, para não termos impacto na Primavera do Leste. Mas a ideia é que a gente pense na arrecadação seja pelo menos o esperado. Se é o 999 milhões, tomara que arrecade 999 milhões, que aí a gente não vai sofrer tanto com a reforma do nosso governo federal. Tenho apenas uma notícia triste para dar, porque independente de ser 640 milhões ou 802 milhões da previsão... O 640 é o direto, a arrecadação direta, aí com a indireta dá 802. Então, só que a total de arrecadação tem em torno de 600 mil. Milhões. Milhões, desculpa, 600 milhões. Então vai ficar um pouco longe da meta, que para pular para o 999 vai ter que... Muita emenda vai ter que entrar. Emenda. Mas nem tomara ainda. Se for para aumentar imposto, a gente não passa na Câmara. Isso eu vou deixar muito bem claro. Vereador. 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 Deixa por os outros. É que... nosso amigo... deputado? Vereador, uma das coisas que a população, principalmente em redes sociais, muito tem criticado a Câmara, são as famosas diárias, as viagens, né? A verba indenizatória, viagens diárias, elas afetam em quanto o orçamento da Câmara? A verba indenizatória é todos os gastos do vereador dentro do Estado. E aí as diárias o vereador pode pegar quando ele está para fora do Estado. Então, hoje a verba exato, se não me engano, é 6 mil milhões. 6.800 da verba dos vereadores. E a diária, não vou lembrar exato agora. É aquela conversa que a gente sempre fala, o que é moral, o que é ético, né? Mas o que eu tenho visto os vereadores trabalhando muito nessa gestão. Não estou questionando o que passou na legislatura passada, nem nada. Então, eu tenho visto excelentes resultados dos vereadores quando estão viajando e trazendo projetos novos. Porque eu tenho visto praticamente todos os vereadores, quando voltam de viagem, a primeira coisa que fazem é apresentar o que viu de diferente no município. Além de apresentar para todos os vereadores, apresenta para o executivo também. Então, a gente tem visto muitas ideias bacanas, muita mesmo, assim, em N setores, porque a gente fica falando de Primavera do Leste, a gente foca muito em saúde, que é o que a gente mais precisa, e habitação. Mas a gente tem visto muito projeto de tecnologia, muito projeto de mobilidade urbana, que a gente precisa sair um pouquinho do que está acontecendo no nosso dia a dia. E a gente tem feito muita capacitação com os servidores, pensando nessa estrutura.
Então eu tenho visto com muito bom grado os vereadores trabalhando em prol de Primavera do Leste. Obviamente que tem os viés, tem a sua estrutura, a sua forma de crítica, entre outras. Mas eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo. Você acha que a diária, a verba indenizatória e as viagens têm sido proveitosas? Têm sido proveitosas. Agora, se não tivesse sendo proveitosa, aí eu poderia até começar a criticar, mas eu não, nesse momento eu estou vendo com bons olhos que a gente está colhendo bons frutos. Muito bem. Vamos falar do próximo ano, 2026. Qual a expectativa e quais são as prioridades da sua administração enquanto presidente da Câmara Municipal? Entregar a obra, eu entrego a primeira parte da obra, que é a parte dos gabinetes, eu entrego agora no mais tardar final de fevereiro, porque a minha meta principal é que os vereadores voltem para casa. Porque hoje tem alguns vereadores até alugaram uma casa para fazer um gabinete itinerante, até a gente se encontrou lá numa ocasião. Primeiro ponto, eu quero que os vereadores voltem para casa. Para a Casa de Leis, que é aqui que a gente atende o povo. Esse é o primeiro ponto. Já começa a minha sala aqui, já começa também a reforma já imediata, terminando mais 1 ou 2 semanas já começa. Então, primeiramente, com a estrutura da Câmara Municipal, entregar a obra completa dentro do ano que vem. E a gente gostaria, sim, que o Executivo atendesse os vereadores, trabalhasse em prol da população, as nossas demandas fossem atendidas, porque a nossa demanda é a voz do povo. Então, a gente precisa desse alinhamento, dessa governabilidade junto com o município de Primavera do Leste, alinhamento desses poderes, para que a gente possa trazer para a Primavera do Leste que tanto sonhou ou que tanto a gente prometeu na campanha, né? Isso são as suas prioridades para 2026? Para 2026. Lógico que a gente está entrando num pleito eleitoral, então esse ano tem a eleição deputado estadual, federal, governo, Senado e presidência, né? Então, assim, a gente fica limitado em, por exemplo, algumas emendas que não vêm para o município nesse ano por questões políticas. Então, eu estou vendo com bons olhos a proximidade da Câmara com a população. Como a gente vai reformar o plenário, por exemplo, a gente vai fazer as nossas sessões itinerantes. Então, a ideia é levar a Câmara Municipal para os bairros de Primavera do Leste em 2026. Muito bem. Presidente, uma das atuações importantes da Câmara Municipal é manter a sua independência com relação a todos os outros poderes e, ao mesmo tempo, a harmonia. Embora não tivesse havido nenhum rompimento entre executivo e legislativo, vocês trabalharam, houve muito ruído. Muito ruído. Como está o relacionamento executivo-legislativo? A gente não travou nada, faltando todos os projetos. Esse é um ponto importante, porque muitas pessoas dizem que a Câmara estava travando alguma coisa do Legislativo. Então o senhor afirma que nada foi... Eu afirmo e ainda consigo provar ele. Como que eu posso provar? A gente fez uma sessão extraordinária para pegar os projetos oriundos do Executivo e limpar a pauta. Segunda-feira agora, vamos ter uma sessão ordinária, que é a LOA, que é trava-pauta. Já vou fazer uma outra extraordinária para pegar todos os projetos do Executivo e pautar. A Câmara nós não travamos nada. Nós não reprovamos nenhum projeto oriundo do Executivo no nossa Câmara Municipal em 2025. Muito pelo contrário, aceleramos todos os processos. E uma das críticas muito que foram feitas era justamente a comunicação do projeto de lei chegar, antes dele chegar, ter uma conversa do Executivo e do Legislativo para que a gente desse mais serenidade, mais agilidade, mas que os vereadores já entendessem antes de ser pautado. Não tinha um diálogo, então, antes disso? Principalmente no primeiro semestre, a gente não teve esse diálogo. E mesmo sem esse diálogo, eu ainda pautei tudo e aprovamos todos. Quase 90% por unanimidade. Não travamos nada. Falavam muito que a reforma administrativa estava na minha mesa, estava na minha gaveta. Não recebi reforma administrativa nenhuma. Até hoje não recebeu? Até hoje, desconheço, não tive acesso a ela. Então, deixar muito bem claro, reforma administrativa da Prefeitura para a Câmara não veio. O PCCS lançado pelo prefeito também não chegou ainda? Não chegou. Tudo que foi pautado do Executivo para a Câmara foi pautado em plenária e com certeza foi aprovado. Ok. Durante todo o nosso bate-papo com o presidente, com certeza você deve ter notado esse detalhe aqui.
Mostra para a câmera ali, presidente. Marco Aurélio Salles foi eleito destaque como presidente de Câmara Municipal em todo o Brasil. Quem fez a votação e a pesquisa foi a Associação dos Vereadores do Brasil, uma entidade muito importante, de muita credibilidade, porque reúne os vereadores de todo o Brasil. Como é que você se sente sendo destaque entre os presidentes de Câmara Municipal em todo o país? A gente fica feliz, né, Eli? Primeiro que a gente não era nem filiado na UVB, então foi uma grata satisfação da gente ser lembrado, né? Então isso quer dizer que a gente tem feito um trabalho com transparência, com amor, com carinho. A gente tem buscado tudo aquilo que a gente prometeu em campanha, levar para a população. Então eu fico muito feliz, investimos muito nos servidores de capacitação, para que a gente não tivesse nenhum problema na questão da legislação. Então a gente tem trabalhado incansavelmente. Por isso que eu falo muito dos vereadores ali, porque, igual a gente está falando da diária, eu defendo muito os 15 vereadores que têm que trabalhar nessa gestão. Então, igual eu falei, esse troféu não é do Marco Aurélio, esse troféu aqui de Primavera do Leste. É um reconhecimento para o Estado, é um reconhecimento para o país que nós estamos trabalhando. E nós queremos trabalhar cada vez mais. Não temos horário, podem mandar as demandas. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai tentar fazer um plano B, um plano C. Mas esse aqui é um presente que eu acredito que eu vou doar também para o acervo histórico. Esse aqui é um presente para a Primavera do Leste. Esse presente não é do Marco Aurélio, esse presente é dos servidores, é da população de Primavera do Leste. Para encerrar esse nosso bate-papo, Marco Aurélio, para as pessoas de Primavera que se informam através do canal de jornalismo do L News, sua mensagem de final de ano. Meus amigos, primeiramente, parabéns por esse ano. Sobrevivemos, né, Lilian? Conseguimos viver. Mas, ó, um feliz ano novo, um Natal recheado de bênçãos. Que Deus abençoe todos vocês, todas as famílias, as pessoas que estão no hospital, que a gente possa tirá-las, tratamento mais tranquilo, mais seguro, que a gente possa chegar à população, poder chegar essa riqueza que a gente vende para fora do município, que a gente vende de Primavera do Leste, que a gente possa levar toda a população de Primavera do Leste. E sabe que aqui a Câmara Municipal é um ponto de apoio para vocês, é a voz do povo, e temos 15 vereadores dispostos a trabalhar por vocês, por Primavera do Leste. O trabalho do jornal L News é levar informação para a população. Esse é o nosso ganha-pão, é o nosso trabalho. Entrevistar um presidente de Câmara Municipal que foi eleito pela primeira vez. E primeira vez de eleito já chega à presidência. E vem desenvolvendo um trabalho, ao contrário de muitas análises que se fazem, em comparação com o que foi feito num passado bem recente, na legislatura anterior. Um homem que tem uma boa comunicação, tem uma lucidez, tem inteligência, tem visão política, vem desenvolvendo um trabalho a ponto de ser agraciado em todo o país. Esse é o cumprimento do nosso dever de informar a sociedade. Em nome do jornal L News, meu, da Eliane, da Ligiane. Obrigado, Marco Aurélio. Feliz Natal, próspero ano. Para nós todos.